Olá, vamos aos nossos conteúdos. Hoje daremos continuidade com a temática A História da Saúde Mental. Na aula anterior, eu deixei a seguinte questão norteadora: pesquisar o conceito de desinstitucionalização em saúde mental. A história da reforma psiquiátrica brasileira é um processo em construção e um projeto com diferentes versões. A mais atual, que fundamenta as políticas de saúde mental, é a de desinstitucionalização, entendida como desconstrução de saberes, discursos e práticas psiquiátricas que sustentam a loucura reduzida ao signo da doença mental e reforçam a instituição hospitalar como a principal referência de atenção à saúde. Esse processo de desinstitucionalização caracteriza-se por implicar novos contextos de vida para as pessoas com transtorno mental, bem como para seus familiares, e pretende mobilizar como os atores os sujeitos sociais envolvidos, modificar as relações de poder entre os usuários e as instituições e produzir diversas ações de saúde mental substitutivas à internação no hospital psiquiátrico. Assim a gente vai ver, que a desinstitucionalização, também implica mudanças nas relações entre técnicos e pacientes, os usuários, entre técnicos e técnicos, entre técnicos e familiares e toda a sociedade, considerando os profissionais da saúde mental seus principais protagonistas. Enfim, a desinstitucionalização tem como objetivo prioritário transformar as relações de poder entre as instituições e os sujeitos e entre quem cuida e é cuidado, restituindo-se os direitos e as capacidades, a interlocução, a escuta e o respeito, bem como mudando progressivamente o estatuto jurídico e social do paciente. Podemos dizer, então, que não se trata de apenas deshospitalizar pacientes, mas também de uma transformação profunda das relações sociais e profissionais no campo da saúde mental. Outra referência conceitual importante para a saúde mental no Brasil é a reabilitação psicossocial, que pode ser vista como um caminho a seguir para a transformação das práticas. Segundo Saraceno, a reabilitação psicossocial é um conjunto de estratégias orientadas a aumentar as oportunidades de trocas de recursos e de afetos. Foi a partir do período após a Segunda Guerra Mundial que surgiram na Europa, nos Estados Unidos, os primeiros movimentos que buscavam uma transformação mais efetiva do modelo vigente em saúde mental. Com a reconstrução dos países da Europa após a vitória dos aliados, os hospícios passaram a sofrer críticas a seus atos violentos e excludentes no tratamento da loucura. E em alguns locais buscou-se formas de transformação que pudessem se adequar à nova ordem, onde o pensamento de participação democrática e do bem-estar social se tornaram presentes. Mas além dos fatores da Segunda Guerra Mundial, também tiveram as terríveis experiências com o nazismo e da bomba atômica. Isso fez com que mexesse com o modo da humanidade olhar o mundo. E não foi diferente na assistência psiquiátrica, que também é levada em consideração. Os hospitais psiquiátricos são comparados a grandes campos de concentração, pela situação de miséria que os internos viviam. Em sua maioria, os hospitais eram enormes, com 2.000 ou mais leitos, situados em locais bem diferentes e distantes das grandes cidades, das quais recebiam seus pacientes. Entretanto, a visão esclarecida dos primeiros reformadores gradualmente deu lugar à diferença e à apatia entre os membros da equipe clínica dos hospitais. Os pacientes passaram assim a serem empilhados em pavilhões trancados, frequentemente muito sedados e praticamente sem qualquer oportunidade para o desenvolvimento de respeito próprio e iniciativa. Em certo sentido, eram párias, sofriam exclusões sociais,
segregados das pessoas normais e considerados como animais. Assim começam a surgir, então, em diferentes lugares, várias tentativas de modificar esses hospitais. Dessa maneira, novas formas de direção foram introduzidas e esforços foram realizados para enfrentar os efeitos danosos da internação. Muitas portas foram abertas, passando a ser posto em prática o conceito de comunidade terapêutica. Os pacientes passaram a ser tratados como seres humanos, proporcionando-lhes liberdade e independência. Aparece na Inglaterra, no início da década de 70, a comunidade terapêutica, que baseia-se na democracia das relações. A comunidade terapêutica surge como processo de reforma institucional interno ao asilo. Seu objetivo era resgatar a função terapêutica do hospital, fazendo que todos e não apenas os técnicos compartilhassem. E a comunidade terapêutica procurou enfatizar a participação de todos, Então estavam envolvidos internos, médicos e enfermeiros, na organização das atividades, na administração do hospital, no aspecto terapêutico. Realizam-se reuniões, assembleias gerais, muitas vezes diariamente. Liberdade de comunicação, procura-se utilizar ao máximo as oportunidades de reaprendizagem social através da arte, do trabalho e da liberdade. E o trabalho é considerado como um aspecto muito importante para a recuperação dos internos. Passa-se a qualificar a assistência do hospital psiquiátrico. Nesse período, a psiquiatria francesa era essencialmente pública, com pouco espaço para o exercício profissional privado. Somente com a implantação do setor é que houve um súbito crescimento da psiquiatria privada. Enfim, na medida em que o núcleo da psiquiatria de setor era a racionalidade administrativa, sua ação foi pouco criadora de alternativas à psiquiatria farmacoclínica tradicional. O hospital era dividido em vários setores, cada um correspondendo a uma região da comunidade. Isso possibilitaria a manter os hábitos e costumes de cada região na população interna e haveria uma continuidade no tratamento com a mesma equipe após a saída do hospital. Uma outra forma de implantação foi a psiquiatria institucional, que tinha como objetivo criar um coletivo orientando de tal maneira que tudo possa ser empregado, As terapias biológicas, as analíticas, a limpeza dos sistemas alienados socioeconômicos, dentre outros. Para que o psicótico seja submetido a um campo onde ele possa se referenciar, delimitar seu corpo numa dialética entre partes e totalidade, participar do corpo institucional pela mediação de objetos transicionais, os quais podem ser o artifício do coletivo sob o nome de técnicas de mediação, que podemos chamar de objetos institucionais, que são tanto ateliês, reuniões, lugares privilegiados, e também com outras funções. Quanto à participação em sistemas concretos de gestão ou de organização. Para Wertmann, a psiquiatria institucional baseia-se em quatro proposições, que ele chama de axiomas básicos, que é a liberdade de circulação, lugares estruturados concretos, que são os ateliês, os serviços de cozinha, de administração. A outra proposição, contratos facilmente revisáveis de entrada e saída, e um acolhimento permanente dispondo de grades simbólicas e de mediações. A psiquiatria preventiva é definida como comunitária por Kaplan em seu livro publicado na década de 60, como parte dos programas de saúde elaboradas pela política do presidente, na época, presidente Kennedy dos Estados Unidos, e ela é dividida em programas. Programas para reduzir, não para curar. Numa comunidade, os transtornos mentais, prevenção primária. Então, programas também para reduzir a duração dos transtornos mentais, prevenção secundária.
e programas para reduzir a deteriorização que resulta nos transtornos mentais, que seria a prevenção terciária. A novidade da proposta foi a prevenção primária, pois as outras duas já existiam na prática assistencial, e dessa maneira é lançada como um dos instrumentos para restabelecer o equilíbrio das tensões. O projeto da psiquiatria comunitária ou preventiva desenvolveu-se, portanto, nos Estados Unidos e busca a prevenção da doença mental. É necessário que aconteça a detecção precoce dos casos, dos possíveis casos, onde eles realizaram vários questionários e foram aplicados na população. Seus resultados implicam possíveis candidatos ao tratamento psiquiátrico. Cria-se uma rede de serviços da própria comunidade, os centros comunitários de saúde mental, e são criadas também as equipes comunitárias. Trouxe contribuição importante. Hoje já não se esqueça que o conceito de prevenção se aplica ao campo da saúde mental, da mesma forma que as outras áreas da saúde. Então, por isso essa relevância, né? E torna o hospital psiquiátrico obsoleto à medida que se cria outras instituições. Porém, a gente sabe que a psiquiatria sofreu algumas críticas, e dentre essas duas críticas temos duas abordagens: a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática. A antipsiquiatria irá questionar a psiquiatria e a própria doença mental. Nascida junto com a grande corrente de contestação cultural e política dos anos 60, esse movimento tinha como ponto estratégico críticas ao objeto, às teorias e aos modelos da psiquiatria e da psicopatologia, proporcionando uma profunda revolução nesse campo. Seus principais autores insistiram na ideia de que as concepções científicas da loucura e seus recursos de tratamento eram invariavelmente violentas e seriam apenas eufemismo de alienação política, econômica e cultural da sociedade moderna. Para o autor Amarante, essa antipsiquiatria busca um diálogo entre a razão e a loucura, enxergando a loucura entre homens e não dentro do homem. Critica a descrição que estimula o ser neurótico, denuncia a cronificação da instituição asilar e considera até a procura voluntária do tratamento psiquiátrico uma imposição do mercado ao indivíduo que se sente isolado da sociedade. A psiquiatria, enquanto forma de conhecimento, não estava conseguindo responder aos problemas surgidos com a doença mental. E além disso, então a denúncia, a violência com que a psiquiatria lida com a esquizofrenia. E considera a loucura como um fato social e político. O louco é encarado como portador de uma doença, não necessitando assim de um tratamento, mas é considerado como vítima de um desequilíbrio familiar dentro dessa abordagem psiquiátrica, antipsiquiátrica. Uma outra abordagem é a abordagem da psiquiatria democrática italiana, que também vai questionar o saber psiquiátrico e a função social do manicômio. A partir de um processo crítico sobre a natureza da instituição psiquiátrica e a inviabilidade de uma mera reorganização técnica, humanizadora, administrativa ou política, onde Franco Basaglia, após participar de um trabalho de transformações em Gorizia, na Itália, chegou a Trieste, também uma cidade, e processa um empreendimento de demolição no aparato manicomial. Ele propunha a extinção dos tratamentos violentos, destruição de muros e constituição de novos espaços e formas de lidar com a loucura. Argumenta-se ainda que a pessoa, ao ser classificada como doente mental, ela perde todas as suas outras referências sociais, profissionais, culturais, e procura, assim, recuperar esses outros aspectos, entendendo o homem e o doente como um ser completo. O tratamento, assim, deve acontecer na comunidade e o hospital psiquiátrico perde a sua razão de ser, de existir, já que ele é, na verdade, instrumento de repressão e local de sofrimento e não de cuidado e assistência. E no Brasil?
Será como se deu o movimento da reforma psiquiátrica? Será que foi um movimento diferente dos demais países? Para contextualizar, vamos lembrar que os loucos eram todos aqueles miseráveis, marginais, trabalhadores, camponeses, desempregados, índios, negros, retirantes. E foram confinados nos hospícios e em porões das santas casas. No Brasil, a atenção ao doente mental teve início com a chegada da família real para manter a ordem nas ruas. E em 1852 foi inaugurado o Hospício de Pedro II, conhecido hoje popularmente como Palácio dos Loucos. O que se vê é o Brasil copiando o modelo hospitalocêntrico das experiências europeias do século XIX, através da inauguração do Hospício de Dom Pedro II no Rio de Janeiro e, posteriormente, diversos outros hospícios espalhados pelo país, que tinham como objetivo implícito limpar a cidade das pessoas denominadas improdutivas, como vimos na aula anterior. Nesse período, a loucura era mais uma das modalidades de exclusão na sociedade brasileira que versava a relação com o capitalismo. As condições a qual encontravam-se as pessoas nos manicômios, onde há registro de que pelo menos 16 pessoas morriam diariamente por maus tratos nos manicômios, excesso de lotação, a maioria dos manicômios tinham mais que o dobro da sua capacidade de pessoas a qual comportavam. Falta de pessoal especializado, arbitrariedades, falta de organização, inexistência de um sistema de água encanado, tornou-se insustentável a uma minoria de brasileiros descontentes com tais condições. Por isso, começa então com o movimento dos trabalhadores em saúde mental, a crise da Divisão Nacional de Saúde Mental e juntamente com o movimento da reforma sanitária em favor da deshospitalização. E em 1987, ocorre o Congresso de Bauru e novos atores sociais com o lema Por uma Sociedade Sem Manicômio, no dia 18 de maio. Dia 18 de maio, esse que é comemorado o dia da luta antimanicomial. E como estava a reforma psiquiátrica dentro do contexto do SUS, com seus princípios de universalidade, equidade, integralidade e os princípios organizativos? Começa a luta por uma nova história daqueles que estão asilados com proposta de substituição gradativa pelo modelo da saúde mental por meio de ambulatórios, hospitais-dia, serviços de urgência, unidades psiquiátricas em hospitais gerais e centros de convivência. A primeira reforma psiquiátrica que ocorreu no Brasil foi no ano de 1890, que passa a administração dos hospícios ao poder público, ainda no modelo asilar, onde há a presença de novas técnicas dentro da psiquiatria, que são a lobotomia, a eletroconvulsoterapia e a insulinoterapia. E o que é lobotomia, né? Maciero, em 2003, relata que a lobotomia e a leucotomia, que são usadas como sinônimos aqui no Brasil, foram utilizadas em pacientes de instituições asilares brasileiras entre os anos de 1936 e 1956. Também chamadas de psicocirurgias, eram intervenções que consistiam em desligar os lobos frontais direito e esquerdo de todo o encéfalo, visando modificar comportamentos ou curar doenças mentais. Essa medida foi aplicada em mais de 1.000 pacientes internados, não só para fins curativos, mas também para aprimorar tecnicamente a cirurgia, uma vez que os experimentos preliminares com animais eram escassos. No Brasil, essa técnica foi adotada até 1956, quando foi regulamentados os estudos com experimentos humanos. Foi também inventada a eletroconvulsoterapia, também conhecida por eletrochoques. É um tratamento psiquiátrico no qual são provocadas alterações na atividade elétrica do cérebro, induzidas por meio de passagem de corrente elétrica.
induzia-se às crises convulsivas a partir de descargas elétricas. Infelizmente, pela falta do uso de anestésicos e relaxantes musculares adequados, além do desconhecimento sobre os parâmetros relacionados à descarga elétrica, fizeram com que pacientes sofressem com fraturas, deslocamento de membros, técnica por sinal considerada desumana. Hoje em dia, a prática de eletroconvulsoterapia mostra novos estudos, a qual aponta ser eficiente em algumas patologias mentais. E a insulinoterapia, né? Houve um relato de enfermeiros sobre a insulinoterapia, que foi utilizada até o início da década de 70. Ele dizia o seguinte: aplicávamos 10 unidades de insulina subcutânea às 5 horas da manhã e somávamos 10 unidades a cada dia, até que a pessoa fazia o pré-coma. No dia seguinte ao pré-coma, aumentávamos mais 10 unidades de insulina e o paciente entrava em coma. A partir daí, a dose era sempre a mesma. Se o paciente fez, por exemplo, coma com 100 unidades de insulina, ele ia tomar sempre essa dosagem até terminar o tratamento. Se o médico tivesse prescrito 30 comas, marcávamos o dia em que ele fez o primeiro coma e contávamos 30 comas e encerrávamos o tratamento. Era comum o médico prescrever 30 comas de insulina e o eletrochoque em coma. Logo que o paciente encontrava-se em coma, injetávamos 20 ml de glicose endovenosa. Ele ia acordando. Em seguida, o levantávamos e mandávamos tomar uma solução de água e açúcar que estava preparada. Geralmente, o paciente estava transpirando. Era encaminhado para o chuveiro, tomava banho, trocava de roupa, tomava café bem doce e comia de 2 a 3 pães. Depois sentava no pátio e andava um pouco. O desuso desse procedimento se acelerou ao surgirem pesquisas que mostraram que a cura real não era alcançada e que as melhoras, na maioria das vezes, eram temporárias. No final dos anos 60, o psiquiatra Franco Basaglia denunciou a desumanização praticada aos pacientes. Assim, aos poucos, foi transformando o manicômio numa comunidade terapêutica e aumento de quadro funcional e abertura de novos espaços à comunidade. Ele dizia: a psiquiatria, desde seu nascimento, é em si uma técnica altamente repressiva que o Estado sempre usou para oprimir os doentes pobres. A luta antimanicomial se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Tem como meta a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos tradicionais por serviços abertos de tratamento e formas de atenção dignas e diversificadas de modo a atender às diferentes formas e momentos em que o sofrimento mental surge e se manifesta. Há que se considerar que, desde aproximadamente 1978, na década de 80, o modelo de atenção em saúde mental no Brasil vem sofrendo um redirecionamento influenciado pelo movimento da reforma psiquiátrica, que preconiza a criação de novos dispositivos de tratamento, base comunitária, como centros de atenção psicossocial, e mudanças na terapêutica e no modo de conceber e tratar a pessoa com transtorno mental. Em 1987, estabeleceu-se o lema do movimento Por uma Sociedade Sem Manicômio, e o dia 18 de maio foi definido como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, data comemorada desde então em todo o país. O movimento antimanicomial é um conjunto de estratégias que exige iniciativas políticas, jurídicas, culturais, que criam, possibilitam e marcam a presença da loucura na cidade, que constitui-se como um importante movimento social na sociedade brasileira, na medida em que se organiza e se articula tendo em vista transformações das condições, as relações e as reações acerca da loucura em nossa sociedade. Em 1922, acontece a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental e tem como principal inovação a participação efetiva dos usuários
e familiares, além dos técnicos e da sociedade em geral. E de 11 a 2015, de dezembro de 2001, quase após 10 anos, acontece a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, cujo tema era Cuidar sim, excluir não. As discussões giraram em torno das mudanças do modelo assistencial, a organização da rede de serviços, a capacitação de recursos humanos e a garantia dos direitos dos usuários. Nesta figura, vocês podem observar como eram deixados os pacientes dentro dos manicômios, dos hospícios, antes da reforma psiquiátrica, e comparar como é o tratamento após a reforma psiquiátrica. Acontece em Caracas, na Venezuela, em 1990, a Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica. Essa conferência foi convocada pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde. Durante a conferência, ela diz que a reforma psiquiátrica é tida como um modelo centrado na superação da violência asilar, fundada na crise do modelo da assistência dos hospitais psiquiátricos e na eclosão dos esforços dos movimentos sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos. É um processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais. É no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo da reforma psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios. Isso foi o que diz o relatório, de 15 anos de Caracas no Ministério da Saúde. E ela também diz que essa conferência, durante essa conferência, desenvolveu-se importantes discussões que culminou em um documento denominado Declaração de Caracas, que direciona o processo de reestruturação na América Latina da atenção psiquiátrica. E, finalmente, a reforma psiquiátrica, então, dá outros olhares à atenção, à assistência às pessoas com problemas mentais. Para estruturar, portanto, essa rede de atenção aos pacientes de saúde mental, surgem os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPS, os Núcleos de Atenção Psicossocial, que são os NAPs, e também o Centro de Referência em Saúde Mental, CERSAM. Foi um momento fundamental na virada dos anos 80 para os anos 90, quando criticávamos o modelo manicomial, mas não tínhamos práticas assistenciais alternativas. E foi a partir deles que começou a ser possível demonstrar que era viável tratar um paciente grave fora dos manicômios, em regime aberto, vinculado à família e ao trabalho, e envolvido em outras atividades. Aqui no Brasil, o CAPS foi revolucionário. Um outro serviço que começou a tratar de maneira intensiva as pessoas com necessidades muito fortes. Mas, ao contrário do hospício, eles não ficavam isolados, as pessoas não ficavam isoladas e nem esquecidas. E, ao contrário dos ambulatórios, não era uma simples prescrição médica periódica. Então, os centros de atenção psicossocial, eles dão uma atenção cotidiana, com leitos para situação de emergências, ao contrário de que muitas pensam, a luta antimanicomial não é contra a internação, e sim contra a internação daqueles modelos de segregação permanente a que as pessoas eram submetidas anteriormente. Portanto, os CAPs são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimulando sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca de autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica principal é buscar integrá-lo a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu território, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e familiares. Os CAPs constituem a principal estratégia do processo da reforma psiquiátrica.
Aqui estão os dias e horários de funcionamento dos CAPs. Então, os CAPs os CAPs 1, né, eles funcionam em municípios com populações entre 20 e 70 mil habitantes, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. O CAPs 2, em municípios com população entre 70 mil e 200 mil habitantes, de segunda a sexta, das 8 às 18, podendo estender para um terceiro período, que irá funcionar até às 21 horas. Isso vai depender da demanda. O CAPs 3, em municípios com população acima de 200 mil habitantes, ele funciona 24 horas diariamente, também considera-se os feriados e os finais de semana. O CAPs I, que é o CAPs infantil, com municípios com população acima de 200 mil habitantes. Ele funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta. E ele também poderá se estender pelo terceiro período, que irá funcionar até às 21 horas. E o CAPs AD, né, álcool e drogas, é um município com população acima de 100 mil habitantes. Irá funcionar de segunda a sexta, das 8 às 18, também podendo se estender o funcionamento até às 21 horas. A figura mostra como estão distribuídos os serviços de assistências aos pacientes com transtornos mentais. E observa que o centro dessa distribuição começa-se com os CAPs, né, com os Centros de Atenção Psicossocial. Este é um site onde vocês poderão ampliar o conhecimento de vocês a respeito da rede CAPs. Deixo agora a indicação de 2 filmes para curtirem no final de semana. Um é o Em Nome da Razão, que é um documentário que mostra o cotidiano de pacientes internados no Hospital Colônia de Barbacena. E o outro é o Bicho de 7 Cabeças, que vai trazer um relato autobiográfico do jovem que passou 3 anos no manicômio por porte de maconha. Então, isso são apenas indicações, não são referências obrigatórias, tá ok? E não podia esquecer a questão norteadora para a nossa próxima aula. E a questão é: qual foi o primeiro local de assistência à saúde mental, ou seja, voltados para os loucos em Mato Grosso? Deixo aqui uma frase para vocês refletirem, que foram tirado de um livro que foi o que deu origem ao filme O Bicho de 7 Cabeças. E a frase é: crime não é apenas matar o nosso semelhante, é também deixá-lo inútil, matando sua iniciativa e vontade própria, transformando numa besta humana. Então, boa semana, né, para vocês e até a nossa próxima aula.